Vamos lá, pessoal. Penúltima questão do CPCAR 2026. Olha só, essa questão aqui, ela tem um probleminha. Talvez dê o recurso, mas vamos ver com calma. Ó. Uma pesquisa realizada por uma companhia aérea sobre fluência de seus pilotos em inglês, francês e português revelou que 1.230 pilotos são fluentes em inglês, 1.150 são fluentes em francês, 1.080 são fluentes em português. Ok. Aí desses, 680 são fluentes em inglês e francês, 550 são em inglês e português e 530 são em francês e português. Além disso, constatou-se que 250 são fluentes nas três línguas e que 120 não são fluentes em nenhuma dessas línguas. Olha só, pessoal, questão clássica de conjuntos, né? Vamos colocar aqui os conjuntos. Então eu vou ter aqui, ó, o conjunto das pessoas que são fluentes em português, o conjunto das pessoas que são fluentes em inglês e aqui o conjunto das pessoas que são fluentes em francês, beleza? Vou colocar uma calculadora aqui à minha disposição para facilitar a nossa vida. Vamos lá, ó. Ele falou, né, que 250 pessoas são fluentes nas três línguas. Então, vamos marcar esses 250 aqui, ó, 250 pessoas na interseção dos três. Além disso, ele falou que 120 estão fora, não são fluentes em nenhuma dessas línguas. Aí, olha só, desses, 680 são fluentes em inglês e francês. Então, vamos lá, ó, inglês e francês é esse conjunto aqui, ó, inglês e francês. Tem que ter 680 aqui. Mas como já tem 250, fazemos aqui rapidinho, 430 sobram para ficar somente aqui no francês e inglês. Fazendo isso para todos, né? Aqui, ó. Temos 550 em inglês e português. Inglês e português está aqui, ó. Inglês e português. Temos 550. Como já tem 250 aqui, sobram 300 pessoas para ficar aqui, ó. Junto com esse fica 550. Ok. Depois ele fala o seguinte, 530 são fluentes em francês e português. Então, ó, francês e português é esse conjunto aqui. Como eu já tenho 250 aqui, para eu completar os 530, faltam 280, beleza? Então tem 280 pessoas aqui. Agora, olha só, ele fala que 1.230 são fluentes em inglês. Então vamos lá, 1.230 são fluentes em inglês. Quando eu somar isso tudo aqui, ó, quantos em inglês que já tem? 300 mais 250 mais 430. Já temos 980, certo? Para 1.150, nós temos 170 pessoas. Opa, desculpa aqui, galera. Fiz conta errada. Eu considerei 1.150, mas é 1.230. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Então, ó, 300 mais 250 mais 430 deu 980. Para 1.230, só faltam 250 pessoas. Beleza. Agora aqui em português, vamos lá, ó. 1.100, na verdade, 1.080 são fluentes em português, então tem que ter 1.080 aqui. Vamos ver quantos já tem, ó. 300 mais 250 mais 280. Menos 1.080, faltam 250 também. Então 250 são fluentes somente em português. Vamos ver agora somente em francês, quantos são fluentes. Francês, temos 1.150 que são fluentes em francês. Então vamos ver quantos já tem aqui no conjunto dos franceses. 280 mais 250 mais 430. Beleza, 960 para 1.150, faltam 190. Beleza. Então, montamos nosso conjuntinho, nosso diagrama, agora vamos analisar as afirmativas. Vou pular a número 1, porque a número 1 é justamente a que está em um possível problema. Vamos analisar a 2 e a 3. Olha só. 1.010 pilotos, 1.010 pilotos são fluentes em duas línguas. Será que é verdade? Bom, se eles são fluentes em duas línguas, galera, eu tenho que ver o seguinte, ó. Quais são os pilotos que são fluentes em duas línguas? Ó, esse cara aqui é fluente em duas línguas? Sim. Esse cara é fluente em duas línguas? Sim. Esse cara também é fluente em duas línguas. Mas além disso, esse cara aqui do meio também é fluente em duas línguas. Quem fala três, fala duas, certo? Então vamos lá, ó. 280 mais 300 mais 430 mais 250, nós temos 1.260. Beleza? Então temos aqui, ó,
1.260 pessoas. Então, 1.260 pessoas falam duas línguas. Repare que ele não colocou aqui em apenas duas línguas, ele colocou em duas línguas. Por isso que estamos considerando quem fala três, fala duas. Beleza. Então, essa aqui é falsa. Agora, 3, ó. A diferença entre a quantidade de pilotos que são fluentes apenas em inglês e apenas em português é igual a 20. Então, vamos lá. Ó. Apenas em português, na verdade, apenas em inglês e apenas em português. A diferença entre a quantidade de pilotos que são fluentes em apenas inglês e apenas em português é 20. Na verdade, é zero, né? 250 são os que falam apenas inglês, 250 são aqueles que falam apenas português. 250 menos 250 dá zero e não 20. Então, essa aqui também é falsa. E essa aqui, galera, olha só. Ele fala, afirmativa 1, 690 pilotos são fluentes em uma única língua. Galera, será que ele está considerando isso aqui, ó? Ó, soma todas as pessoas que falam apenas uma língua. 250 mais 250 mais 190, dá 690. Então dá vontade de falar que é verdadeira. Só que olha só, esses 120 aqui, que não falam nenhuma língua, dessas que foram apresentadas, eles falam alguma língua, com certeza, certo? Mas eu não consigo afirmar se eles falam uma língua, duas línguas, três línguas, então eu não sei se são 690, porque depende disso aqui. Então essa afirmativa ela pode ser verdadeira ou falsa, depende desses caras. Se todos esses caras falarem mais de duas línguas, então só esses aqui que são os que falam apenas uma, beleza? Mas como ele não me dá essa informação, não tem como a gente garantir. Então, então seria apenas uma verdadeira ou todas são falsas, ou seja, seria alfa ou bravo. Portanto, eu consideraria aqui que tem um duplo gabarito. Na verdade, eu consideraria que essa questão vai ser anulada, ela está bem ruim. Um outro problema nessa questão é essa aqui, ó, esse 1010. Repara comigo, se eu não considerar, lembra que deu 1.260 pessoas que falam duas línguas? Mas se eu não considerar a interseção aqui, ó, se eu pegar 1.260 menos 250, a gente acha exatamente 1.010. Então, nesse ponto, eu acredito que foi uma pegadinha da banca, mas pode ser que não foi considerado esse fato aqui de quem fala três fala duas. Enfim, tem que ver como é que vai vir o gabarito da banca. Mas essa questão aqui ela tá com problema. No mínimo nesse problema aqui, ó. Nos 690 falam uma única língua, porque ele não falou uma única dessas línguas, ele falou uma única língua. Então, eu não sei qual língua que os 120 que não falam essas línguas falam, mas com certeza eles falam alguma. Beleza? Então, temos essa panezinha aí, tá, pessoal? Então, esse gabarito aqui, eu consideraria ele incerto por enquanto. Tranquilo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!